Olá, meus amores. Hoje a aula é sobre política. Política, gente, é uma das coisas mais belas que existem no mundo, pelo menos na minha opinião. Eu acho política uma coisa linda, né? Política, se você está pensando que política é aquilo que acontece na Câmara Municipal de Sete Lagoas, ou que política é aquilo que acontece nas eleições, você não está conseguindo ver o que existe de mais belo na política. Política vai muito além disso. Política, na minha visão, é uma arte, é uma dança, é um jogo. Eu acho política uma coisa linda. E hoje a gente vai conversar sobre política, né? Na prática, não dá para a gente definir política como uma arte, né? Como uma dança ou como um jogo. Eu vou trazer as definições clássicas de política. A gente vai trabalhar a respeito desse conceito e do que significa esse conceito para o mundo e para a minha ciência. Vou beber chá e água ao mesmo tempo, porque senão minha voz vai. É muito duro para uma cientista política ouvir um jovem falando que não gosta de política. Mas eu não vou chamar, enfim, quem aqui não gosta de política de alienado. Por quê? Porque política, na verdade, não é uma escolha, na minha percepção, não é uma escolha. Política, para mim, se dedicar à política, se envolver com política, para mim é um privilégio. Não é todo mundo que consegue ter esse privilégio. Muitas pessoas estão muito atarefadas ou muito preocupadas com questões muito práticas do dia a dia e não têm tempo de refletir ou de lutar politicamente por alguma coisa que acredita. Existem pessoas que vão trabalhar, acordam 4 horas da manhã, acordam 5 horas da manhã, pega 3 horas de transporte, chega no trabalho, sai às 6 horas da noite, chega em casa às 9 horas da noite. Às vezes não tem tempo de curtir, enfim, nem com a família, porque, enfim, tem que fazer qualquer outra coisa, vai dormir e fica nessa rotina de segunda a sábado, muitas vezes. Em qual momento essa pessoa para pensar em política, né? Generalizando. Muitas pessoas não gostam de política, elas preferem se distrair com alguma coisa que possa divertir essas pessoas. Para mim, política é diversão, né? Mas não é todo mundo que é assim. E aí eu vou chamar essa pessoa de alienada. Eu não vou chamar essa pessoa de alienada, tá? São condições de vida que levam pessoas a se interessar por política ou não. A política também não é algo fácil de se fazer. Não é, vamos fazer política de qualquer jeito. Quando você entra desavisado na política ou nas discussões políticas, você pode se decepcionar, se expor de forma, às vezes até prejudicial para você. Mensagem. Seja no seu trabalho, seja, enfim, no ambiente familiar ou até na própria política, né? Se você entra na política desavisado, às vezes muito emocional, às vezes muito ideológico, você pode se decepcionar. Se você entra na política com fins escusos, né? Você pode sofrer consequências, tá? Então a política é um privilégio e a política também não é para qualquer um, não é para todo mundo. E aí eu tô falando não no sentido de depreciar a pessoa, tá? Não é para todo mundo no sentido que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem tempo para se dedicar à política, para estudar a política, tá? Por isso que eu digo política não é para todo mundo. E tem gente que, obviamente, não fica feliz com a política, né? Às vezes tem até uma... Minha boca tá seca. As pessoas, às vezes, têm até uma facilidade enorme, né? Para subir no palco, falar as suas ideias, né? Conversar com o povo, mas ela, na verdade, está feliz
com arte, com comunicação e não necessariamente com política. Às vezes essas pessoas são até chamadas para a política, né, convocadas. Olha, você tem muita influência, né, participa da política. Às vezes são cobradas para participar da política, mas não é um assunto que essa pessoa realmente gosta, tá? E tá tudo bem. Tem uma frase que diz, né, quem não gosta de política será governado por quem gosta. É outra frase que eu também não gosto muito. É outra ideia que eu também não gosto muito. Por que eu não gosto muito? Porque eu acredito que qualquer pessoa tem participação política. Até mesmo as pessoas que não gostam de política, que não fazem parte da política, que não se dedicam a isso. Porque, na minha percepção, a abstenção é um posicionamento político. Por isso que a pessoa, né, é obrigada a votar, nem que seja branco ou nulo. Deixa eu ver a mensagem aqui que eu recebi. Recebi a mensagem de um vereador. Um vereador, inclusive, que eu não gostava. Hoje em dia eu acho ele muito bom, eu gosto muito dele. Então, o que eu tava falando? A gente dá aula com um roteiro, assim, uns pontos muito resumidos, é uma coisa complicada. Se acontece alguma coisa, você se perde. Onde é que eu tava falando? Vem cá, Bartô. Tá vendo? É por isso que eu corto. Aí às vezes eu fico 3 horas assim. O que eu tava falando, meu Deus? Eu tava falando sobre abstenção. Lembrei. Eu tava falando que a abstenção, pra mim, também é um posicionamento político e por isso que as pessoas aqui no Brasil são obrigadas a votar, nem que seja branco ou nulo. Voto branco ou voto nulo. Por isso, eu entendo que até as pessoas que não gostam de política, não participam de política, não participam ativamente de política, até no momento que elas votam nulo, qualquer posicionamento político da pessoa, mesmo que ela não saiba disso, ela está contribuindo de alguma forma, ela está fazendo política de alguma forma. Quando existe um grande nível de abstenção, de forma até de forma preocupante, isso faz isso é uma ameaça para a democracia. O povo está dizendo que não se sente representado por aquele sistema. O povo está dizendo que não se sente representado pelos possíveis. O povo está dizendo que não se sente representado pelos possíveis candidatos. E isso é uma forma de pressão política. Claro que para o nível de abstenção ser considerado preocupante, né? De fato, principalmente para a classe política, é preciso realmente ser um número escabroso, ser um número impressionante. Por quê? Porque para a classe política, a abstenção do povo não é tão preocupante assim, né? A classe política está muito mais preocupada com quem vota, né? Obviamente. Mas para as pessoas que estudam política, né? Como eu, enfim, para as próprias instituições do Estado, vocês já sabem o que é isso? Eu acho que já sabem, né, o que é Estado. Ou é na próxima aula? Eu acho que já. Tá vendo? Às vezes eu fico perdida. Vocês me desculpem, tá? Mas é isso aí, é o que tem para hoje. Esse nível de abstenção é algo que, enfim, é estudado e é observado, tá? Vocês vão perceber que a política é um assunto muito amplo. Se vocês não perceberam ainda, vocês vão perceber ao longo desse curso. Que disciplina é um assunto muito amplo, tá? Disciplina não, política é um assunto muito amplo. A política como um fenômeno, como uma essência, como uma ferramenta, está em diversos ambientes da esfera pública, desde a família, as instituições do Estado, as instituições do governo, desde a família ali, desde a sala de aula das crianças, as eleições para presidente do Brasil. A política está em todos os espaços da esfera pública. Porém, a política é um exercício apenas do ser humano, apenas do animal racional. O homem é um animal político. Quem é que fala isso? Não lembro. Vamos ver aqui.
Aristóteles. Então, onde quer que existam homens vivendo em comunidade, em sociedade, a política está presente, porque a política é a atividade que organiza uma comunidade, né? Através da política, através desse exercício da política, através da forma como o poder é manipulado dentro de uma comunidade, a política está presente, tá? Qualquer comunidade que consiga se manter coesa, a política faz parte dessa coesão. Ah, Raquel, a guerra é política, tem muitas teorias, né? Existem muitas conversas a respeito disso, né? Aonde que a política inicia, aonde que a política acaba, né? A política se inicia no ambiente privado? Não necessariamente, a política só se... Tem gente que diz que não, tem gente que diz que não, tem gente que diz que até o indivíduo, a forma como o indivíduo vive e interpreta o mundo, a política está nisso, nem que seja por influência, né? Tem gente que diz que mais ou menos, né? Ambiente privado é o quê? Aquele ambiente familiar? Se sim, existe política ali. E tem gente que se pergunta onde que a política acaba, onde que deixa de ser política e se transforma em outra coisa. Tem gente que fala que a guerra é o fim da política, a partir do momento em que os homens, em que as sociedades, os estados entram em guerra, a política se encerra. Porque todas as tentativas de se resolver os conflitos foram encerradas a partir do momento que uma guerra se inicia. Porém, contudo, entretanto, eu discordo, né, dessa percepção. Eu acredito que a guerra é uma etapa da política, faz parte da política. Né? A guerra é apenas o acirramento de um conflito político. E durante a própria guerra, né, a política é feita, né, o tempo inteiro, inclusive entre os atores que estão guerreando. Né? Muitas vezes entram interlocutores para, enfim, tentar encontrar o acordo, né, entre esses estados que estão em guerra. É o que a gente está vendo muito claramente agora na guerra da Rússia contra a OTAN. Mas vamos começar a aula, já acabei dando uma introdução maior do que eu estava planejando. Vamos falar um pouco sobre duas definições de política, né, que são definições clássicas e que eu acho muito interessantes. Para Aristóteles, a política, a polis, é a ciência da cidade, como a cidade se organiza, né? Talvez é o que a gente pode dizer, né? A ciência política é a ciência da cidade na percepção do Aristóteles. Aristóteles era um pouco mais otimista, né, do que Maquiavel. Aristóteles acreditava que a política era esse exercício para, enfim, se atingir aquilo que a gente pode entender como o bem comum. Então a política se justificaria pelos seus fins. A política é a ciência da cidade porque é através da política que os homens eles conseguem chegar a consensos e a decisões a respeito do que seria esse bem comum. Então, a política, para ser exercida, executada, realizada, para ser real, a política precisa necessariamente de um estudo ou de uma compreensão ou de uma percepção a respeito da vida e da organização da cidade. Aristóteles acreditava que a política era uma busca pelo bem comum, pela justiça e pela melhor forma de governar uma cidade. E como eu falei na aula passada, né, quando Maquiavel surge no mundo, a política ainda era tida muito com essa percepção, né? Como a gente pode pensar ou entender a política, né? Para que serve a política? A política precisa ter, né, esse fim do bem comum, do bem geral da nação. Né? Os governantes eram ensinados a possuírem
medidas religiosas, né? O bom governante era aquele governante que atendia às normas divinas, né? Mais especificamente na Europa, as normas e orientações da Igreja Católica. E Maquiavel nasce e surge para dizer que política tem uma ética própria diferente da ética religiosa. Então, para Maquiavel, a política é uma arte de governar e de manter o poder. A política, então, é uma arte pragmática, tá? Na percepção do Maquiavel, e a política está muito relacionada com as instituições de poder, né? Tem um bicho aqui. Bartolomeu, vem cá pegar o bicho. O bom de ter gato é isso. Quando tem bicho, eu coloco o Bartolomeu assim. Falo, vai lá, Bartolomeu, pega o bicho. É melhor que qualquer spray. Anti-bicho. Então, Maquiavel está muito ligado ainda nessa percepção da política como algo relacionado às instituições de governo, às instituições de poder. Né? A política está muito relacionada ao Estado. Então, a política é uma arte exercida, executada, feita, fabricada, pintada, esculpida, filmada, escrita por políticos. Isso são duas definições clássicas, né, de política, quando, enfim, o Ocidente, principalmente, essas são duas definições clássicas de política. Existem muitas outras, mas, enfim, para os fins de estudo mesmo, das nossas instituições e da nossa história do mundo liberal, do mundo ocidental, essas duas percepções são as mais importantes, né? Entender porque Aristóteles ele inicia essa conversa sobre o bem comum e o bem geral, né? E associa isso ao exercício da política, e Maquiavel traz, né, esse exercício da política para o poder e para o Estado, tá? Só que existem outras percepções que surgiram após isso, que a gente pode falar sobre definições contemporâneas da política. O David Easton é um cientista político do século XX que ele definia a política como um processo de redistribuição do poder e, enfim, da renda, do capital. Então, a política era um processo em que se decidia quem iria ficar com o quê. Era um processo em que a sociedade definia quem ia ficar com o quê, com alguma coisa, né? Com como, né? E quando. Então, a política está diretamente relacionada com a divisão, o gerenciamento dos recursos e do próprio poder. A política ainda está muito relacionada com o Estado, né, mas também com as questões econômicas, materiais, ok? A Hannah Arendt, também do século XX, ela traz a percepção da política como necessariamente o próprio espaço público. E é nesse espaço público que as pessoas se envolvem em ações políticas. Ou seja, a Hannah Arendt ela parte de um pressuposto que a política é feita de uma forma ou de outra através de uma ação coletiva. Porque por mais que o indivíduo atue sozinho politicamente para, enfim, alcançar um cargo, alguma coisa nesse sentido, ele não está sozinho. Ele necessariamente precisa desse ambiente político. Ele precisa que as ideias que ele esteja, enfim, falando faça sentido para um ambiente político, para a sociedade como um todo. Então, por mais isolada, individual, sozinha que seja uma trajetória política, ele não está sozinho no mundo político. Ele está envolvido nessa ação coletiva, ele está nessa esfera pública ao fazer política.
Já o Robert Dahl é um autor que eu gosto muito, acho que eu já até citei ele na última aula, foi um autor que eu utilizei como referência teórica para a minha dissertação de mestrado. Robert Dahl definiu a política como um processo de tomada de decisão em uma sociedade livre e aberta. Esse processo de tomada de decisão envolve diversos grupos de interesse e grupos de poder, grupos de interesse, gente, lá vou eu caçar de novo que eu esqueci o termo que ele usa, tá vendo? É isso que é o problema. Ai, lembrei. Grupos de interesse e grupos de pressão. Ai, que delícia. Eu só coloco pontos assim, mas aí qualquer coisa que eu esqueço alguma coisa, eu procuro no Google aqui na minha frente. Então, a política é um processo de tomada de decisão, né, numa democracia em que grupos de interesse e grupos de pressão interagem entre si para a conquista do poder. Existe uma diferença importante entre grupos de interesse e grupos de pressão, porque os grupos de interesse são apenas grupos de interesse, né? São aquele eleitorado que está interessado em uma determinada pauta, uma determinada bandeira da esfera pública. Mas esse eleitorado, ele não está necessariamente relacionado à atividade política, né? Ele existe enquanto um ator político a partir do momento que ele está interessado, né? E ele manifesta e ele determina aqueles políticos que se comprometem a atender esses interesses. Já os grupos de pressão são grupos que se organizam com o objetivo muito claro de buscar o poder, manipular o poder, enfim, garantir de fato que os interesses sejam atendidos. Então, a política é esse processo onde os grupos de interesse e os grupos de pressão se articulam, né, numa democracia para a conquista, né, do poder. E aí esse poder pode ser o poder do executivo, né, o poder do presidente, né, aquele grupo que busca conquistar a presidência da república, ou pode ser o poder através, enfim, das legislações, aqueles grupos que buscam maioria, por exemplo, no Congresso Nacional, né? O Dahl, ele estudou muito essa questão do Congresso. Essas essas duas definições clássicas e essas três definições contemporâneas de política podem ser utilizadas dependendo do que você busca observar, né? Foi o que eu falei na outra aula. Qual que é melhor, né? Não dá para definir qual que é melhor, né? Qual que é a melhor definição que você utiliza para o seu argumento, para a sua interpretação da realidade. A melhor definição é aquela que se adequa para a sua interpretação do mundo, para o que você pretende observar, né? Se eu quero observar, por exemplo, o Congresso, se eu quero observar, por exemplo, as atividades do lobby, que foi meu caso, a melhor teoria para eu compreender essa atividade é buscar um referencial teórico que fale especificamente sobre essas atividades, que explique como é que essa atividade ocorre, né? No caso, eu utilizei o Robert Dahl. Se você quer estudar como que a política se organiza na esfera pública, né, no debate público, talvez a Hannah Arendt seja mais interessante, porque essas definições, elas foram definidas a partir de uma observação de uma parte do mundo e das relações sociais, né? O Robert Dahl focou em alguma coisa, né? E ele está contando para a gente o que é que ele observou. Então, se você quer observar a mesma coisa que o Robert Dahl focou antes de você, isso se chama revisão bibliográfica, entender o que ele já aprendeu, tá? Essas são algumas das definições da política. Ai, minha garganta, gente. Eu tenho que aprender a não dar aula bebendo coisa quente. Um dia eu aprendo, mas não vai ser agora. Gente, tá um sol, assim, como vocês podem perceber, tá? Então, se eu ficar olhando muito para baixo, é porque eu falo disso que eu tô ficando cega.
Deixa eu ver se está com fone aqui certinho. Vamos continuar. O campo da ciência política, ele é muito amplo, né? Quando a gente vai falar sobre política, existem diversas formas que a política acontece e por conta disso existem diversas formas de investigar a política. Então, por exemplo, a gente pode investigar os processos políticos, e esses processos políticos, eles podem acontecer de forma institucional, através, por exemplo, das eleições, dos regimentos internos das casas legislativas, e também de forma mais social, né? A questão das manifestações populares, dos grupos de interesse, dos grupos de pressão, como que a sociedade se organiza, né? Os processos, né? As movimentações políticas de forma mais ampla. A gente pode... Cadê? A gente pode investigar a estrutura de governo, né? Executivo, legislativo, judiciário, por que o governo se organiza por que as instituições de governo se organizam dessa forma, como que o governo ele está conseguindo manusear, manter, enfim, articular o poder, como que o legislativo, né, conversa com o executivo e com o judiciário, quais são os elementos que estão envolvidos nessa estrutura e nessa articulação do governo. A gente investiga como que o governo, né, consegue chegar até a população, qual que é a percepção da população em relação ao governo, né, através das pesquisas de opinião, dos surveys, tá? A gente investiga também o espaço de tomada de decisão, né, que é justamente focar nas decisões, né, como que os regimentos, por exemplo, da casa funcionam, quais são as etapas das eleições, como que os grupos se organizam para formar a maioria, e também a gente investiga comportamento político, como que o povo, a sociedade, as instituições sociais se comportam politicamente, né? O que faz as pessoas irem para as ruas, o que faz as pessoas pedirem o impeachment de uma presidente, o que faz as pessoas elegerem um candidato, o que faz as pessoas quererem boicotar alguma instituição social, né? Vamos fechar a Globo, vamos fechar o STF, vamos fechar o Congresso, o que leva as pessoas a se comportarem dessa forma. A política, ela se relaciona também com outras disciplinas, né, com outras áreas do conhecimento, do saber, como a economia, sociologia, o direito. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a política, né, entra nessas esferas. A política entra na esfera econômica, a política entra na esfera social e a política entra na esfera do direito, mas não são apenas essas esferas, né? Quando a gente fala de política, a gente também fala de política como arte, ciência, ética, como que a arte se torna política, para quais fins a arte, a ciência, a educação se torna política, o que é ético e o que não é, o que é moral e o que não é. Essas questões são questões, enfim, discutidas socialmente e questões de disputa, né, que envolvem disputa política. Também uma forma muito interessante de estudar política é quando a gente estuda política comparada. É você literalmente comparar o seu modelo de política do modelo, enfim, da Coreia do Norte. Qual que é a diferença, né? Quais que são as diferenças entre o que seria o executivo do Brasil, o que seria o executivo da Coreia do Norte, o que seria o legislativo do Brasil e o legislativo da Coreia do Norte? Porque tem gente em sã consciência que ainda diz que a Coreia do Norte é uma república democrática da Coreia do Norte? Quais são os elementos, né, que levaram as pessoas enfim, quais são os elementos que levam esses indivíduos a acreditarem nisso? Cabe a nós dizermos se um político é legítimo. Cabe a nós, aqui no Brasil, dizer se um presidente de um outro país é legítimo ou não. Não cabe, né? Isso é soberania dos povos. Então tem diversas formas de estudar a política, porque a política ela se organiza de diversas formas. Mas aí cuidado, política é uma só.
né? A arte de conquistar e manter o poder, a arte de gerenciar e articular esse poder é uma só. Os elementos que fazem com que uma pessoa chegue ao poder numa sociedade X também servem para uma sociedade Y, que muda aí a sociedade. Logo, o que muda aí são as estratégias políticas que precisam ser tomadas em cada cultura, né? E são também não é nem uma questão de estratégia. Cada cultura tem um nível de tolerância a respeito de como o poder é gerenciado, tá? Então, que pra gente, por exemplo, poderia ser uma ditadura cruel e sanguinária, talvez para os russos, enfim, não seja, né, o regime do Vladimir Putin, talvez para os russos não seja uma ditadura, né? Vladimir Putin é um político muito popular, enfim, amplamente aceito entre os russos. Então não cabe a nós dar opinião sobre os processos legislativos, os processos políticos que colocaram Vladimir Putin no poder. Quem tem o poder de determinar a legitimidade do processo político, né, do governo de cada país é o próprio povo, tá? A gente tem que se meter. Tá, e por que eu falei isso? Por causa disso, que política é uma só. Tá? Quando me fala assim, a Raquel dá aula de ciências políticas, eu falo, o que é isso? Não tô sabendo isso não tô sabendo que eu dou aula de ciências políticas não. Para mim eu dou aula de ciência política, nem sabia que tinha mais de uma política, né? Política é uma só, tá? Aluno meu não fala política, ciências políticas, né? Como se fosse coisa diferente, né? Políticas públicas até tudo bem, agora a política é uma só. Eu espero que o ventilador não esteja atrapalhando muito a aula. Gente, tá quente, né? Ainda mais com esse sol aqui. Meu Deus do céu! Vamos falar então um pouco sobre os objetivos e finalidades da política, né? Eu falei com vocês, já não lembro quando, que o objetivo que a política tem uma ética própria, diferente da ética religiosa, né? E que os objetivos da política, nesse sentido, são diferentes, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o objetivo da política é conquistar e manter o poder, né? São as formas de conquistar e de manter o poder. A questão é, né, para que serve esse poder? Aí sim era uma questão da ética religiosa. Então a política, por exemplo, investiga também os possíveis objetivos da política nas sociedades e entre os grupos de pressão e os grupos de interesse que fazem parte desse ambiente político, né? Então existem muitas discussões políticas a respeito, por exemplo, de justiça social, né? É um tema de... Então seria a justiça social um objetivo da política, né? As pessoas se envolvem na política para alcançar o que seria essa justiça social. Essa justiça social é algo tão complexo que isso é tema para outra aula. O poder também é um tema, né? O poder enquanto... Meu Deus, depois que eu tive carcinoma cerebral, as palavras simplesmente fogem. Quando eu dou aula presencial, eu vou na adrenalina, sabe? Só que aqui as palavras fogem da minha cabeça. Isso é muito frequente. O poder enquanto objetivo de debate político está muito relacionado à legitimidade e autoridade desse poder, né? Está muito relacionado aos limites, né? A gente discute em sociedade, a gente disputa em sociedade quais que devem ser os limites das nossas instituições de poder. Essa discussão, né, do que até onde vai o poder, até onde o poder deve ser autoritário, até onde o poder deve ser mais difuso, é uma questão política, esse tipo de discussão.
A discussão, né, então, isso está relacionado com a legitimidade, né, até que ponto ser autoritário é legítimo e até que ponto não é. Isso também é um objetivo de discussão da política. Liberdade, né, a gente existem diversas teorias, né, diversos conceitos e definições a respeito da liberdade, diversas lutas políticas a respeito disso, né, onde é que a minha liberdade começa e onde termina o seu direito. A gente pode ter liberdade exatamente para quê? A gente pode ter liberdade para... A gente pode ter liberdade para questionar o resultado das eleições e o processo eleitoral. Isso é um objetivo da política, né? Discutir essas questões também, né? A questão que envolve liberdade política, as questões que envolvem igualdade política e também econômica, né? O que significa igualdade? Até que ponto a liberdade influencia na igualdade? Quanto mais liberdade tem um povo, né? Liberdade de aprender e prosperar, será que existe mais desigualdade social? Como é que isso funciona? Quais são, enfim, as disputas a respeito, né, dessa questão? Para além disso, né, existem teorias que desenham os principais objetivos, né, da política, né? Por exemplo, o Hobbes argumentava que o objetivo do governo era evitar o estado de natureza caótica, né? Aquela reunião política dos homens que eu já falei para vocês, em que os homens se reúnem e decidem delegar o poder a um único soberano. Essa reunião foi uma reunião política, tá? O Locke, por exemplo, defendia a proteção dos direitos individuais como um dos propósitos principais da política, né? A gente entra em política, a gente faz política para defender direitos, né? E para escolher aqueles representantes que serão e para escolher aqueles que irão representar melhor os interesses, né, do povo, melhor esses direitos e essas demandas populares. E o Rousseau, por exemplo, acreditava que o objetivo da política era chegar ao bem comum e à vontade geral. É uma visão mais otimista, que eu e você na política a gente conversa para tentar chegar a uma conclusão do que pode ser bom para mim, para você, né, e não o que eu quero que seja realizado, qual que é a vontade da maioria, por exemplo. Espero conseguir terminar essa aula ainda hoje. No início do vídeo eu não estava me sentindo muito bem, tá, gente? Mas eu acho que agora vai. Até agora eu falei sobre política de forma mais genérica, né? De forma mais teórica, mais filosófica, mais conceitual. E agora a gente vai falar sobre política da forma mais prática, né? É a forma... quando as pessoas falam de política, elas começam a pensar na prática da política, nas instituições da política, tá? Então a gente vai começar a falar sobre isso. E vamos iniciar, vou iniciar falando com vocês sobre os regimes de governo. Então vamos começar com o regime de governo que a gente chama de monarquia. Tá? A monarquia é um regime de governo que ele é definido previamente, através de um sistema previamente estabelecido. E normalmente é uma delegação hereditária do poder. Essa delegação hereditária também possui suas regras. Tá? Existem monarquias em que o primeiro filho homem a nascer se torna o monarca, né? Existem monarquias que pode ser o primeiro filho que se torna o monarca, mas não faz diferença se for mulher ou homem. Existem monarquias que estão diretamente associadas com uma igreja, né, ou uma instituição religiosa. Existem monarquias que possuem uma regra muito clara de sucessão caso não haja hereditários diretos, né? Como é que a gente faz? Vai para o tio, vai para
vai para onde, né? Como é que a gente funciona para criar uma nova linha de sucessão. Então, a monarquia é um regime de governo que é instituído pela tradição de um determinado povo, de uma história, tá? Mas a monarquia pode ser uma monarquia absoluta ou uma monarquia constitucional. A monarquia absoluta possui essas características autoritárias. Já a monarquia constitucional, ela tem uma característica mais liberal. Não, esse termo liberal que eu estou falando aqui não tem associação com a teoria e a ideologia liberal, tá? Não tem a ver com liberalismo. Liberal no sentido de uma monarquia que tem uma característica mais de oferecer liberdade, né, de participação política e de contestação pública para, enfim, os súditos, né, dos monarcas. E você tem a ditadura. A ditadura sempre tem a característica, né, de oferecer autoridade, né, e aí autoridade não no sentido de legitimidade, de autoritarismo mesmo, de oferecer eficácia nas ações e segurança, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ditadura, muitas vezes, ela nasce a partir de um momento de conflito, tá? Por exemplo. Então, uma sociedade que não consegue se organizar, ou uma sociedade que está em risco de uma ameaça externa, por exemplo, a ditadura se instaura para encerrar esses conflitos. Ou seja, na ditadura, o regime de governo, né, ditatorial, ele tem essa função de tornar as medidas do governo mais eficazes para gerar esse equilíbrio ou essa estabilidade social. Para que isso aconteça, para que essa eficácia, né, nas decisões desse regime de governo possa, enfim, acontecer, é necessário, tá, um regime autoritário. Isso significa reduzir a possibilidade de contestação pública, manifestações na rua, questionamento, né, mobilização, né, das pessoas contra esse regime, contra as atitudes desse regime, além de impedir, né, a participação do povo, de impedir a contestação do povo, a liberdade política, porque numa ditadura não se tem tempo de participação e de diálogo, né? Numa ditadura você precisa fazer, né, tomar suas medidas, né, o governo precisa tomar as medidas de forma eficaz e rápida, tá? Então a ditadura muitas vezes ela surge através de um estado de exceção, né? Existe uma ameaça interna, né, que está oferecendo riscos para o equilíbrio social e a segurança de um estado, tá? Então, por exemplo, tem uma guerra que está prestes a chegar, né? Então você abre um estado de exceção, um estado de sítio, um estado de defesa, em que o poder ele é reduzido para que as decisões se tornem mais eficazes e rápidas possível, tá? Então, a ditadura tem essa função, tá, de exercer autoridade, né, autoritarismo, de exercer eficácia nas suas ações e de exercer a segurança e estabilidade. Eu tô toda torta aqui, deixa eu chegar. Oferecer segurança e estabilidade para uma determinada sociedade. E isso requer reduzir a participação popular, reduzir os níveis de contestação pública, tá? Quais são os mecanismos que esse regime de governo vai utilizar para isso, né, para encerrar com as ameaças internas, seja internas ou seja externas, né? Os mecanismos são os mais variados possíveis e muitas vezes envolve tortura, exílio, assassinato de opositores políticos ou daqueles que teoricamente seriam uma ameaça para aquela sociedade, tá? Então eu já falei de república? Eu falei de república ou eu pulei? Agora eu não sei. Então a gente tem
esses três principais regimes de governo, a monarquia com essa característica de ser um governo hereditário ou de ser um governo instituído por tradição. A monarquia tem essa característica de, normalmente, né, o governo ele é delegado a um único homem, né, representante de uma única família, tá? Então, a monarquia, a principal característica desse regime de governo é essa hereditariedade, essa tradição. O povo não participa da escolha desse presidente. O povo participa na aceitação desse regime de governo, desse regime monárquico, tá? Então, onde está a participação do povo no regime monárquico? Onde está a participação do povo na monarquia? Está na abstenção e na aceitação do próprio regime. Já a república é um regime de governo que está focado num sistema institucional, tá? Então, a república tem a ver com um sistema institucional que busca oferecer, que busca equilibrar, tá, a participação popular e a delegação e a legitimação do poder. O que isso significa? Isso significa que a república ela tem uma função de estabelecer regras específicas que envolvem a participação popular e também, de alguma forma, a liberdade política, com o objetivo de delegar o poder, normalmente, para o executivo. Tá? Não entra nessa questão como que se dá esse sistema de participação e delegação do poder, tá? E nem entra também nesse regime de governo como que essa delegação de poder ocorre e como que esse poder se organiza institucionalmente, tá? Então, você tem repúblicas de diversas formas. Normalmente são repúblicas, né, obviamente, na verdade, democráticas, justamente por ter esse princípio da participação popular para a delegação de governos. E a ditadura é um regime de governo que busca a eficácia em detrimento da liberdade e da participação política. Então, por exemplo, uma república pode envolver a democracia, né, como uma forma de governo, o parlamentarismo, o federalismo, tá? A monarquia, né, como eu falei, pode ser, enfim, envolver a democracia, pode receber, enfim, uma forma parlamentarista de se organizar. E você tem a ditadura, que pode ser totalitária, pode ser autoritária, pode ser teocrática, por exemplo, pode ser oligárquica. Existem diversas formas de ocorrer esses regimes, né, esses três principais regimes de governo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas formas de governo. Primeiramente, a democracia é uma forma de governo. O que é a democracia? É o sistema que busca equilibrar a vontade da maioria limitada pelo direito da minoria, tá? Na forma democrática de se estabelecer, de se organizar o poder em uma determinada sociedade, um determinado estado, essa forma, tá? Ela busca oferecer o maior nível de contestação pública, tá? De liberdade política e de participação popular, tá? Então, é uma forma de governo que busca oferecer, né, essa liberdade política, essa liberdade de contestação pública do governo e das decisões do governo, e uma forma também de governo que busca garantir, né, e possibilitar a participação popular. Tá? Existem diversas formas de fazer isso, são através dos sistemas de governo, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a democracia, como forma de governo, ela tem essa característica, tá, de equilibrar a vontade da maioria e direito da minoria. É um sistema que busca pulverizar o máximo possível, é uma forma que busca
pulverizar o poder o máximo possível entre a população, tá? Existem diversos sistemas democráticos que organizam, tá, essa movimentação, essa articulação do poder na sociedade, tá? Que organiza essa forma de governo, a forma de se instituir esse governo democrático, tá? Você tem o totalitarismo e o autoritarismo, e há também... você tem o totalitarismo e você tem o autoritarismo também como forma de governo. Qual que é a diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo? O totalitarismo é o governo, e aí uma ditadura, ele tem um controle absoluto da sociedade, né? Não é só o controle político, mas é o controle econômico, o controle cultural, social. Gente, eu tô muito torta. Desculpa que eu tô assim. Vocês estão olhando meus bichinhos aqui de estimação. Estimação não, como é que é? Bichinho de pelúcia. Então, totalitarismo é uma forma de governo que busca controlar, tá, todas as esferas da sociedade, né? É total, o controle é total, não só um controle político, tá, mas também um controle cultural, um controle social, um controle econômico. Todas as esferas da sociedade estão sob controle desse regime de poder, tá? Desse regime autoritário, desse regime ditatorial. Já o autoritarismo está relacionado a um controle político, tá? O autoritarismo de um regime ditatorial, né, um regime ditatorial autoritário, está relacionado ao controle político, enquanto o regime ditatorial totalitário está relacionado ao controle absoluto da sociedade. Uma monarquia totalitária, né, que é aquele rei que a gente chama de rei absolutista, uma monarquia totalitária, ela chegou ao poder, ela conquista o poder e se fortalece de uma forma que ela também pode ter essa característica totalitária e essa característica autoritária. Então, recapitulando para vocês entenderem a diferença entre regime de governo e forma de governo. O regime de governo, ele está relacionado como o poder é instituído e para quais fins o poder é instituído. As formas de governo são as formas que essa instituição, que esse regime de governo pode acontecer ou não, tá? Então, né, numa monarquia, tá? No regime de governo monárquico, existe essa característica de que o poder, tá, desse regime de governo é estabelecido de forma tradicional, natural, hereditária, tá? Só que existem diversas formas em que esse regime monárquico pode acontecer, tá? O regime monárquico ele pode acontecer de forma mais democrática ou de forma mais autoritária, tá? Na república, né, nesse regime de governo, ele está relacionado a um sistema de delegação do poder. Por estar relacionado a um sistema de delegação que envolve a participação popular, essa república pode ser uma república federalista, uma república parlamentarista, tá? Uma democracia direta ou uma democracia representativa. Existem diversas formas em que essa delegação do poder pode acontecer numa república. Já a ditadura é um regime de governo que também possui formas diferentes de acontecer. Essa ditadura pode acontecer de formas diferentes, tá? Pode ser uma ditadura autoritária, pode ser uma ditadura totalitária, pode ser uma ditadura teocrática. Então, essas são as formas de governo, né? A democracia, o totalitarismo, o autoritarismo,
a teocracia, por exemplo. E quais são os sistemas, quais são os tipos de sistema de governo? Então, o sistema democrático ele pode ser direto, ele pode ser representativo, pode ser participativo, tá? Na democracia direta, todos os cidadãos não precisa de representação, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo decide o que vai acontecer, como que aquele governo vai decide quais serão as decisões do governo, tá? Então, por exemplo, na democracia direta, o povo elege, né, os principais representantes do poder, o povo decide quais serão as leis, o povo decide quais serão as decisões do governo, o povo decide quais serão os projetos, medidas sociais, econômicas do governo, e isso é feito através de diversas ferramentas, tá? Pode ser numa assembleia, né, geral de homens que acontece na praça pública, pode ser através da participação virtual das pessoas, né, em que o governo em que as pessoas vão decidindo através do voto qual lei que passa, qual lei que não passa, por exemplo. Essa é uma democracia direta. A democracia representativa, né, o sistema representativo o sistema representativo de uma democracia significa que o povo elege representantes e que esses representantes tomam as decisões pelo povo, tá? Hoje em dia, imaginar uma democracia direta é muito mais fácil, né, com a internet, mas ainda assim, né, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que consegue compreender questões mais complexas, né, e teóricas e técnicas, enfim, do governo e da política. Mas quando a gente fala sobre democracia direta, né, normalmente a gente está falando de sociedades menores. Na democracia representativa, então, o povo elege, né, o representante para que esse representante decida, respeitando a vontade dos seus eleitores e a vontade popular, o que esse representante deve fazer, né, nas esferas de poder, nas esferas de governo. Eu acredito que essas são os principais regimes de governo, formas de governo e sistemas de governo, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, né, na aula sobre política? Eu acho que existem alguns pontos importantes. Agora eu vou pontuar conforme eu for falando. O que eu quero que vocês entendam? Primeiro, que a política é uma disciplina, é uma atividade que está além das instituições políticas. Tá? A política é uma atividade, é um mecanismo, é um processo de manutenção, organização, distribuição do poder. A política possui diversas formas de ser feita, mas o objetivo é sempre o mesmo: conquistar e manter o poder. O que se faz com esse poder, aí são outras questões. Quais são as formas que se chega ao poder depende das condições sociais, culturais, econômicas e até políticas de uma determinada realidade, tá? Eu quero que vocês entendam que a política está em quase todas as esferas sociais. A política é uma atividade humana, tá? Animais não são políticos. O ser humano é um animal político. Isso significa que a política está na família, né, no almoço de família, está nas regras eleitorais, nas regras partidárias, a política está na publicidade, a política está na arte, na cultura, a política está nos meios de comunicação. A política, então, não é só
cultural, não é só social, mas é também institucional. Então, sim, a política está nas instituições, nos regimes de governo, nas formas de governo, nos sistemas de governo, nas regras do jogo político, nas discussões dos bares, a política está tudo nisso. E eu quero que vocês entendam que existe limite também para a política. A política possui limite. O limite da política é ação que não possui uma pretensão social, uma pretensão econômica, uma pretensão cultural. Então, a dominação, né, a conquista e a manutenção desse poder, né, que gera dominação, possui o limite de ter fins sociais, fins culturais, fins econômicos. Eu quero que vocês entendam que a política é uma atividade que está em tudo, em quase tudo, né? Uma atividade social, a política é uma atividade social, uma atividade cultural que existe em diversas esferas da sociedade. É uma atividade que busca manusear o poder. Beleza? No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre Estado, tá? Contrato social, legitimidade legislativa, executivo, judiciário. E depois disso a gente vai para as teorias, principais teorias: liberalismo, comunismo, conservadorismo, ok? A gente vai para essas 3 ideologias. Então é isso, um beijo para vocês, tchau.